Olá, se você está pensando em sair do Brasil para uma aventura em outro país, para morar e trabalhar, ou simplesmente para ir como turista, independente de qual país seja, ou se você já pensou em sair do Brasil e para morar, trabalhar, ou mesmo como turista, e acabou deixando de lado, desistindo da ideia porque achou que é um pouco complicado, um pouco distante da realidade, burocracia, enfim. Então, com certeza, o decorrer desse vídeo vai ser muito importante para você, um conteúdo muito interessante, o qual eu vou estar dividindo com vocês. A experiência que eu tive quando eu resolvi sair do Brasil, como foi toda a etapa do planejamento, a preparação para sair do país. Enfim, me segue até o final desse vídeo e com certeza vai ser de um conteúdo importantíssimo para ti. Então, meu nome é Ederson e eu moro aqui em Santa Catarina. E há uns anos atrás eu já estava de saco cheio com uma vida que eu estava levando, uma vida normal, uma vida comum, de que todos seguem normalmente e diariamente. Eu não estava contente com as coisas como estava acontecendo na minha vida aqui no Brasil e aquele sistema que a gente vive diariamente, enfim. E eu acabei decidindo que, cara, eu queria dar um up, uma repaginada em toda a minha vida. E isso seria possível, cara, eu saindo do Brasil. Mas pra gente que não conhece ninguém, não tem ninguém morando lá fora, não tem nenhuma referência, um amigo, enfim, é quando você decide, quando você pensa, cara, eu vou morar, sei lá, vou morar no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, parece que aquilo está tão distante que nunca vai se tornar realidade para você. E isso assusta muitas pessoas porque a gente está acostumado a um padrão normal, na grande maioria um padrão normal, que para você às vezes mudar de estado ou mudar de cidade ou mesmo trocar de emprego, você tem uma reluta dentro de você, aquela coisa da segurança que a gente vem tendo. Ah não, eu prefiro ficar como eu tô, tá mais seguro, tá mais confortável, é a minha zona de conforto. E quando a gente fala assim num aspecto tão grande que vai ter uma mudança muito grande na tua vida, como é você sair do país e para morar e trabalhar, a gente acaba achando que, pô, isso não é para mim, deixa quieto, eu não vou. Mas então eu estava numa situação que estava muito normal, as coisas aconteciam muito normal, passava 1, 2, 3 anos e as coisas não aconteciam, embora eu e minha esposa a gente trabalhava, estudava bastante na época, mas as coisas pareciam que não estavam acontecendo como a gente queria, as coisas não estavam evoluindo. Enfim, a gente tem também muita questão da cultura que a gente vem, que às vezes não ajuda muito naquela parte de você ser uma pessoa que desbrava um pouco mais, ou às vezes você até tem vontade, mas não age, enfim. E foi onde aconteceu que eu estudava naquela época numa cidade próxima aqui de onde eu moro, eu estudava em Blumenau, aos finais de semana, então eu ia para lá todo sábado e domingo, e com os amigos que eu estava lá num dia desses, a gente estava, não lembro se foi dentro da sala de aula ou se foi um momento de café, nós estávamos conversando, eu já estava com essa ideia de sair do Brasil, não havia comentado com a minha esposa ainda sobre. E um colega meu lá nesse curso, ele comentou com a gente que tinha um colega dele que foi para os Estados Unidos, que o rapaz estava trabalhando lá, não me lembro no que ele fazia exatamente, se eu não me engano era garçom, mas que esse cara estava tão feliz lá que ele disse que não voltava mais, que queria ficar por lá, que ia fazer a vida dele por lá, que ele já estava juntando uma grana legal por lá, já estava conseguindo ajudar até a mãe dele aqui, a ajudar o irmão dele a terminar o curso, que era um curso caro também na época. Enfim, cara, a gente conversando, eu pensei, pô, se esse cara fez, se esse cara conseguiu ir pra lá, né? Se não me engano, não, esse meu amigo até comentou que ele foi pra lá porque um amigo dele morava lá e ele foi visitar esse amigo e ficou por lá. Eu pensei, cara, se esse cara foi, se esse cara deu esse up na vida que muita gente quer e muita gente deixa de lado e não faz, pô, eu sou obrigado a conseguir fazer também, não pode, eu tenho que ver como que eu faço pra sair do país. Enfim, foi o que me tocou. Eu falei, cara, se ele foi e fez, eu vou fazer também. Pronto. E eu falei, agora eu vou e está decidido. Então, quando você decide uma situação assim, na tua vida de mudar, de repaginar e tal, você muda a tua energia, você muda o teu modo de pensar, você já acorda todos os dias com uma nova sintonia com o universo, eu diria. Porque você está tão focado naquilo que você quer, você vai fazer. E o legal é que quando você muda essa tua energia, essa tua vibe, eu diria até que assim, o teu relacionamento com o universo ele muda tanto quando você está nessa situação assim de, cara, vou fazer diferente e tal, que as informações que eu precisava aos poucos começaram a vir,
porque quando eu decidi ir para os Estados Unidos eu não falava inglês, eu não tinha ideia por onde começar, eu não sabia como que eu iria fazer o passaporte, eu não sabia os caminhos para fazer o passaporte, eu não fazia ideia de como eu fazia para ir para fazer lá a entrevista no consulado, nem sabia como funcionaria no consulado. Já tinha escutado umas pessoas falar que consulado é difícil, para tirar o visto é difícil, todo mundo é negado, enfim. Eu não tinha dinheiro suficiente para sair do Brasil também, eu não tinha na época, eu não ganhava um salário bom para já dizer, cara, eu tenho 30, 40 mil reais, vou conseguir para lá numa boa. Eu não fazia tão menos ideia de qual cidade ou estado que eu iria nos Estados Unidos. Não fazia ideia o que eu ia fazer, como eu ia trabalhar. Enfim, eu estava do zero, eu estava no zero, talvez até um pouco negativo nessa relação, nessa questão da ideia, porque eu não tinha nenhum dinheiro para ir. Enfim, e eu pensei, cara, se eu vou para lá, eu vou começar então a estudar, vou me munir de informação, até para não ficar refém de informações ruins que muitas vezes na verdade são informações que vêm para te atrapalhar, pessoas negativas que te dão aquele banho de água fria e você acaba desistindo. Então pensei, cara, eu vou primeiro, antes até de falar com a minha esposa, eu vou entender o que realmente eu quero, para onde eu vou, como é que vai funcionar, eu vou conhecer cada parte. Eu estudei o que era passaporte, eu dei uma boa estudada o que era o visto, eu dei uma boa estudada lá nos Estados Unidos, a questão dos estados, das regiões, o clima, a questão de trabalho, as leis, pois as leis lá em alguns estados são diferentes, elas regem diferente para alguns estados. Uma coisa é permitida, por exemplo, na Flórida, já não é permitida lá em Nova York, já não é, algumas leis diferentes, Las Vegas é diferente lá, sei lá, da Georgia, enfim. E eu passei a me concentrar em entender realmente o que era, o que eu estava de fato enfrentando, o que eu iria enfrentar pela frente. E o legal é que nessa mudança de energia, de vibe, as coisas começam a vir para você de uma maneira tão interessante que eu acabei, no decorrer desse caminho, conseguindo falar com pessoas que tinham visto, que foram aprovadas com visto, pessoas que tiveram visto negado. Eu acabei conhecendo pessoas que já tinham morado lá há um tempo, alguns anos, e voltaram para o Brasil. Até um cara que morou lá há muitos anos, ele era piloto de avião na época, um senhor também de idade. Nós estávamos lá numa conversa e eu escutei ele comentar que, pô, dos teus planos você tem que ficar quieto, não fala nada para ninguém, faça as coisas acontecer sozinho, né, e deixa entre aspas, por baixo do pano até as coisas acontecerem. E foi o que eu fiz por um período. Depois eu comuniquei minha esposa, falei, Jana, a gente vai para os Estados Unidos, cara, eu quero ir para os Estados Unidos, eu vou provocar essa situação, já estou provocando, já estou pesquisando e tal. E acho que vai rolar de a gente ir para os Estados Unidos. De momento, claro, quando você resolve uma situação dessa por você ser casado e, né, quem está pensando em fazer isso, se é casado, tem seu parceiro aí e tal, você vai mudar não só a tua vida, mas você vai mudar também a vida da pessoa, vai impactar a vida da pessoa que está ao teu lado, talvez positivamente ou negativamente, depende. E nesse caso, eu falei para minha esposa que a gente estava... talvez iria para os Estados Unidos se as coisas acontecessem como era para acontecer e que a gente devia começar a se preparar. E a gente combinou que nem ia comentar com ninguém, guardamos segredo, sigilo total, enfim. E as coisas foram acontecendo de uma maneira muito boa, muito perfeita. A gente começou então a se planejar para tirar o visto, a gente se planejou para tirar o passaporte, a gente se planejou em questão do dinheiro, que nós não tínhamos exatamente o dinheiro para ir para lá. A gente foi aos poucos entendendo as peças, é praticamente um quebra-cabeça para você ir montando a tua situação, a tua ponte até você atravessar essa dificuldade toda, porque existe sim uma dificuldade para você sair do zero como eu estava até embarcar no avião e chegar nos Estados Unidos. Não é tão fácil assim como a gente pensa, mas também não é difícil, não é impossível, porque se eu conseguir você também consegue. Isso independe se você ganha R$1.000 por mês, se você ganha 1.500, se você tem estudo ou se você não tem. Isso não quer dizer nada, porque eu conheci aqui na minha cidade um cara, um empresário, que ele queria levar a filha dele para passear na Disney. O cara tem carro, tem casa, tem apartamento, tem sítio, tem uma vida bem estabilizada como empresário e teve o visto negado. Então isso não quer dizer nada. A questão da tua classe social, enfim, se você quiser ir para lá e você souber fazer as coisas como tem que ser feito, você com certeza consegue também. Então, pode demorar um pouco, depende muito da situação financeira da pessoa, para pagar as taxas, pagar as viagens que vai ter que fazer. Talvez não more em São Paulo, more em outra cidade ou outro estado, tem que ir até São Paulo ou até a cidade onde tem o consulado para fazer a entrevista, gera assim um pouco de custos,
Mas se você se planejar, com certeza você vai tranquilamente, não tem nada que te impeça. Então, no decorrer desse planejamento, a gente buscou as informações necessárias, a gente foi conhecendo as pessoas necessárias que foram nos dando as informações que nós precisávamos. Houve sim várias dificuldades no caminho, mas a gente estava sempre já com a informação pronta, que essas dificuldades, quando elas batiam, a gente já resolvia e não ficava se estendendo nem um mês, nem 2 meses, nem 3 meses, era tudo para ontem. A dificuldade, o problema surgia, a gente já sabia o que tinha que fazer e pronto. Essa é uma dica que eu dou. Se você pretende ir para lá, se planeje. Primeiro se equilibre tanto emocionalmente como no conhecimento, e que as coisas vão acontecer como tem que ser e você vai conseguir sim. Enfim, no final que nós já tínhamos ali a gente já conseguiu o passaporte, nós fomos lá, fizemos o visto em São Paulo, o visto foi aprovado já, se não me engano foram 3 perguntas ou 4 perguntas, já foi aprovado. Depois de todo esse processo com o visto aprovado, a gente voltou para Santa Catarina, aguardamos uns dias até o passaporte chegar novamente e compramos a passagem. Eu fui sozinho primeiro, porque eu tinha lá uma oportunidade de trabalho, que aconteceu também diante de tantas coisas que você vai provocando. Eu acabei conhecendo uma pessoa aqui no Brasil que me indicou para uma outra pessoa que já estava lá há alguns anos, ele já era até naturalizado americano, e esse cara me explicou o trabalho a oportunidade que eu teria de trabalho lá, como seria, me explicou que seria difícil pra caramba, seria complicado, seria exaustivo, é um trabalho que estava totalmente diferente do que eu já fazia aqui. Eu trabalhava em escritório aqui no Brasil antigamente, e eu chegaria lá e eu trabalhar na construção civil como ajudante de instalador de cerâmica. Lá eles falam helper, praticamente um helper de pedreiro, um ajudante de pedreiro, mas no caso lá seria só instalar cerâmica, as cerâmicas no piso da casa e nas paredes de banheiro. Eu não fazia nem ideia do que era isso, de como é que fazia isso, nunca tinha visto uma instalação de cerâmica, nunca tinha pego uma cerâmica na mão, na verdade. E eu falei, cara, eu vou pra lá sim, eu quero arriscar, vou tentar e vamos ver o que vai ser. E eu comprei a passagem então para 15 dias, ida e volta em 15 dias. Eu disse, cara, se eu ver que não dá, eu volto, nem fico por lá. E acabei, quando cheguei nos Estados Unidos, eu acabei ficando lá mais tempo do que esperava. Eu fui para ficar então uns 15 dias, suportei o baque do trabalho, foi um susto para mim assim, como as coisas foram acontecendo. Aí eu fiquei então uns 15 dias lá, eu falei, cara, deu certo, acho que eu vou continuar assim, vou ficar mais uns meses. Posterguei a minha passagem que estava comprada, eu cancelei a passagem de volta, reagendando ela para mais 3 meses para frente. Por isso é interessante você, quando pensar em fazer uma viagem, se você vai fazer sozinho essas questões de comprar passagem, reagendamento, você vai precisar, ou se você faz por uma agência, isso eu também vou falar, é interessante eu vou falar no próximo assunto. Então eu fui para ficar 15 dias e me estendi um pouco mais para 3 meses, me estendi para 6 meses, eu vi que o negócio era interessante e dava para fazer dinheiro assim, trabalhar legal. De 6 meses eu falei, cara, eu vou ficar 1 ano. De 1 ano eu fiquei mais 1 ano, e de 2 anos que deu eu fiquei 3 anos. Fiquei 3 anos, tive uma boa experiência lá de trabalho, as pessoas que eu conheci pessoas que te ajudam, brasileiros que me ajudaram muito, mas conheci também brasileiros que foram uma pedra no meu caminho lá, me atrapalharam bastante. Fiz amizades com alguns americanos, os americanos que quando você consegue conquistar um pouco da confiança deles é muito interessante, eles te dão uma atenção legal. Morei em 2 cidades diferentes. Depois de um tempo trabalhando lá como ajudante de instalador de cerâmica, o helper, depois exatamente deu 9 para 10 meses, eu deixei de ser ajudante e abri minha companhia própria, como se fosse um CNPJ aqui. Eu contratei um helper para mim, comprei carro, comprei ferramentas, eu tinha apartamento alugado no meu nome, eu tinha conta no meu nome, carro no meu nome, enfim, a vida lá acontece normalmente para você, isso independente se você está lá com o teu visto de turismo ou de trabalho, não vai mudar muita coisa as regras para você, mas enfim, as pessoas estão lá morando, trabalhando, ficam lá anos, algumas voltam, outras nunca mais querem voltar. Eu voltei porque para mim, assim, tudo na vida existe um ciclo, e para mim o ciclo deu 3 anos foi suficiente e eu acabei voltando para o Brasil. A experiência que eu tive lá foi maravilhosa, aprendi a falar um pouco do inglês, acredito que eu falo hoje em 60% do inglês, trouxe um dinheiro legal também para o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil eu não fiz a besteira de comprar casa já imediatamente, ou comprar um carro, estou arriscando esse dinheiro no negócio, está evoluindo aos poucos, já tem um e-commerce, já está indo por mais um e-commerce, enfim. Todas essas experiências que eu tive foram a partir de uma única decisão, onde eu falei, cara, eu vou sair do Brasil
e pronto, não vou deixar para depois, não deixei para depois, não deixei essa intenção acabar, aquela chama se apagando, a gente desistindo, porque quando você tem essa vontade de você sair fora do país, se você não agir, não acontecer e você não sair dentro de um ano, essa tua ideia vai esfriando, você vai deixando, e quando vê passou 3, 4 anos e você não fez nada ainda. Quando você já poderia estar lá, fora do país, em qualquer outro que você queira ir, além dos Estados Unidos, tu já poderia estar lá falando idioma, já trabalhando, enfim. E diante dessa toda a experiência que eu tive, eu escrevi um e-book, vou deixar no link desse vídeo, eu escrevi um e-book exatamente com todo o planejamento que você precisa para conseguir, você decidiu sair fora do país. Esse e-book ele te dá todo o passo a passo de como você tem que planejar, como vai ser a questão do teu passaporte, como vai ser lá a questão da tua entrevista, lá o que você deveria falar ou não, como você deve se posicionar em relação às intenções que você vai apresentar lá na hora de fazer na entrevista do visto, porque você não pode chegar lá e falar qualquer besteira. Então eu escrevi esse e-book já preparando para quem é um passo a passo para quem pretende sair do Brasil, principalmente para os Estados Unidos, para trabalhar, morar e trabalhar lá. E ele esclarece muitas dúvidas, onde você já vai estar lendo esse livro, você já vai estar, por exemplo, no meu caso, você vai estar à frente, meses à frente, porque são informações que eu demorei muito tempo para conseguir, informações que eu fui estudando, buscando, eu condensei tudo nesse e-book, num livro, né? Eu digitei todo esse livro e transformei ele no e-book para facilitar para quem está a fim de ir para lá e já não perder tempo e já realizar logo esse passo na vida que eu acho tão importante. Até essa questão que se fala em questão do planejamento para a viagem para os Estados Unidos, agora depois que eu voltei dos Estados Unidos, eu conheci um pessoal aqui, conheci um rapaz, até foi numa transação imobiliária e tal, acabei conhecendo esse cara, e papo vai, papo vem, e ele comenta, cara, que legal, tu morou nos Estados Unidos e tal, eu sou maluco pra ir pra lá, quero ir pra lá, quero ir pra lá. E eu falei, legal, cara, a hora que você falar que tu vai pra lá, que tu vai decidir pra lá, tu fala comigo então, que eu vou te dar todas as direções que você precisa tomar pra você ir pra lá. Ele falou, não, legal, cara, show de bola, eu vou pra lá e a gente conversa. Meses depois ele me manda uma mensagem dizendo, pô, cara, escuta, eu tenho um crédito pré-aprovado, um crédito de 20 mil reais lá no meu banco, eu tô a fim de pegar esse dinheiro, cara, e sair do Brasil. Daí eu falei, cara, não é bem assim, primeiro você pensa bem o que você vai fazer, toma primeiro as suas ações, vê se você está no caminho certo para depois você assumir um empréstimo, enfim. Aí ele falou, não, beleza, eu vou ver o que eu vou fazer. Há pouco tempo depois ele me liga dizendo o seguinte, pô, Ederson, cara, eu peguei um empréstimo lá de 20 mil reais, eu pedi a conta do meu trabalho, eu voltei para minha cidade, onde eu moro lá, ele estava morando com a mãe dele, ele morava aqui na minha cidade, acabou voltando para a cidade com a mãe dele. Ele falou, cara, eu vou me preparar e vou fazer esse visto. Aí eu falei, cara, não é bem assim, velho, mas vamos marcar um café, eu vou te explicar melhor como é que vai ser para você já ir preparado, para você entender. Eu perguntei, você deu uma olhada como é que funciona, você sabe o que fazer? Não, cara, eu vou fazer, enfim. Passou o tempo que tinha que passar, até eu via que ele estava postando ali no status do WhatsApp um monte de ostentação, comprou umas roupas totalmente, umas roupas bem caras assim, que ele se mudou o perfil dele totalmente, né, do que ele realmente é. O cara parecia um executivo, umas roupas parecia um modelo mais bem pago do Brasil. Enfim, fez umas ostentações lá desnecessárias, gastando o dinheiro que era do empréstimo que ele deveria ter guardado para a viagem. Enfim, aí pouco tempo depois, questão de um mês e meio depois, ele me mandou uma mensagem, estava lá em São Paulo, no aeroporto em São Paulo, ele já estava voltando para Santa Catarina. E ele falou no telefone assim, cara, pô, eu vim aqui tirar o visto, velho, eu tô desanimado. Daí eu falei, pô, mas por quê? Ele falou, cara, eu fui rejeitado aqui, o meu visto foi negado em menos de 3, cara, na segunda para a terceira pergunta, a mulher que me entrevistou já negou meu visto. Daí eu falei, cara, mas eu te falei, não é assim, você não vai chegar lá e já tirar o visto, né? Existe uma preparação. Você sabia o que você ia falar? Ele falou, só falei que eu queria ir para os Estados Unidos, mas não é assim que funciona, tem que ter um embasamento correto do que tu vai fazer, as tuas intenções. Tu vai chegar lá, tu gaguejou, já era, perdeu. E é o que geralmente acontece. Se tu falar besteira, falar coisa que não deve, mesmo que você vá com uma boa intenção, só de fazer o turismo lá e voltar, se você não saber o que tu vai falar, tu vai ser rejeitado e tu vai perder tempo. Enfim, ele voltou ele falou, tô frustrado, agora tô desempregado, tenho empréstimo para pagar, enfim, agiu errado, vai pagar o preço, perfeito. Aí tá, passou questão de 20 dias, ele me manda uma mensagem de volta.
Ele manda uma mensagem no WhatsApp dizendo o seguinte: pô, cara, eu tô aqui, nem me lembro lá o aeroporto, em Portugal. Ele foi até Portugal, embarcou no avião e foi para Portugal. Chegou lá em Portugal, também lá na imigração chamaram ele para uma salinha. Ele foi com outra pessoa, com outro cara, chamaram ele na salinha, fizeram umas perguntas para ele, ele gaguejou, não sabia o que responder, falou besteira de volta. Enfim, segundo ele, carimbaram no passaporte dele 5 anos sem poder entrar em Portugal. Aí ele falou: pô, eu só estou muito desanimado, cara, as coisas não dão certo para mim, eu não consegui, não deu certo. Pô, tu conseguiu fazer o que tu queria, sair do país, viver fora do país. Pô, eu tentei 2 países e não deu nenhum, cara. Tá aí, eu falei: tu devia ter falado comigo antes, ou falado com alguém que já foi para lá, ter buscado mais se empoderar de conhecimento antes de sair agindo dessa forma. Pô, tu foi para 2 lugares, os 2 lugares não deu certo, perdeu dinheiro, agora tu tá, a palavra certa é tu tá ferrado, né? E nesse caso que da minha maneira de pensar, se tu pretende realmente sair, se prepara. Estuda o material, dá uma olhada. Esse e-book que eu escrevi é um e-book completo, ele fala exatamente tudo, até o preenchimento do formulário, se você for fazer pela agência, que é o que eu indico, até o preenchimento desse formulário da agência, onde você vai informar todas as suas informações ali, onde você vai preencher todas as suas informações. Tem coisas ali que não pode dizer, por exemplo, ali pergunta se você serviu o exército, se você sabe mexer com armas, algumas coisas assim. Tem informações ali que não tem que ser respondidas, não deve, mesmo que você, no caso eu servi o exército, eu sabia mexer com arma, essas coisas assim. O cara que me conduziu, que me conduziu nesse preenchimento, ele falou: Ederson, não precisa falar essas coisas, que não é interessante uma pessoa que talvez tenha um perfil que para ele seja um perfil perigoso dentro do avião, entrando no país. Então tem coisas que você não tem que falar. O preparamento, existe um preparamento sim, um planejamento para você sair do Brasil, para você chegar lá, morar, trabalhar. Você pode ir como turista e as coisas acontecem lá tranquilamente como tem que acontecer. Dá para você viver uma vida show de bola fora do país. Você pode ir para nunca mais voltar, se for o caso. Se você for solteiro ainda, tu vai para lá até acaba casando com uma pessoa lá, enfim, e vivendo uma vida show de bola lá. Mas existe esse planejamento, existe todo esse cuidado. Eu vou até falar no próximo vídeo como foi a minha vida lá, como que eu trabalhei lá, o que eu consegui fazer lá, o tempo que eu fiquei, por que eu vim, os lugares que eu conheci. Antes de vir para cá eu fiz uma viagem lá de 11.200 quilômetros de carro. Eu saí da Flórida, a gente foi até, eu e mais um amigo, a gente foi até lá na Califórnia. Da Califórnia a gente voltou pelo meio do país todinho, passando ali a Wyoming, Ohio, Oklahoma, enfim, e voltamos para a Flórida. Vou também contar um pouco dessa viagem, como foi, as coisas que a gente fez lá, as dificuldades que eu tive lá com as pessoas que eu encontrei, como foi essas dificuldades. E também muitos momentos felizes demais, muito top, a vida lá é muito show de bola. Vou até mostrar umas fotos da vida que eu passei por lá. Então no próximo vídeo eu vou gravar sobre esse assunto. Então se você curtiu esse vídeo aí, se você achou interessante, dá uma curtida aí, dá um joinha. Se inscreve no canal já para saber os próximos vídeos. E se puder, compartilhe esse vídeo também com mais amigos que estão interessados em sair do país. Ou talvez não esteja nem pensando, mas compartilhe esse vídeo lá com uma pessoa que você acha que tem potencial para às vezes só aquele empurrãozinho para pegar e ter encorajamento de sair fora do Brasil, para ir passear ou para ir ter uma nova vida. Beleza? Show de bola, esse aqui é o meu vídeo. Eu agradeço demais por você ter ficado até o final do vídeo. Um grande abraço e até logo.